33 da Política Nacional de Resíduos Sólidos regula ela como sendo obrigatório aos fornecedores, comerciantes, importadores, fabricantes, enfim, todos aqueles que são considerados fornecedores pelos termos do Código de Defesa do Consumidor, a obrigação em proceder à lógica reversa nos casos de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes, vapor sólido, mercúrio e luz mista e produtos eletroeletrônicos e seus componentes. Embora essa obrigação de proceder à lógica reversa seja apenas com relação a esse rol elencado, o seu parágrafo 1º deste artigo revela que, através de acordos setoriais e termos de compromissos firmados entre o poder público e o setor empresarial, pode haver a extensão da obrigação da lógica reversa para outros materiais e embalagens, seja de vidro, de plástico, metálico, o que revela que no futuro próximo a lógica reversa vai se expandir de uma forma a abranger diversos outros produtos e cada vez vai ficar mais clara, mais visível a responsabilidade do pós-consumo desses fornecedores com relação à reintrodução deste resíduo na cadeia produtiva. Bom, essa explanação traz algumas consequências, principalmente para a cadeia de produção, que antes era tida como linear, sem preocupação com a destinação do lixo, era da concepção do produto até a chegada na mão do consumidor, e não havia esse retorno à cadeia produtiva, o que agora tem-se a considerar como cíclica, justamente graças a essa obrigação, até por uma questão de sustentabilidade e reaproveitamento. E, além disso, a quebra do paradigma que se tem sobre o fim da relação de consumo. Antes, podia-se considerar que era com a chegada do produto o serviço nas mãos do consumidor. E agora, devido a essa obrigação, ainda por surtir efeitos ainda precisar surtir efeitos desses resíduos sólidos até sua reinserção na cadeia produtiva, pode-se considerar que essa relação de consumo ainda não acabou, mesmo no pós-consumo. E a partir daí é que surge essa possibilidade de, através dos danos do pós-consumo, o consumidor, ali sofrendo eles, pedir a reparação de danos aos fornecedores, utilizando-se para tanto dos dispositivos no título do Código de Defesa do Consumidor. Para tanto, a gente propõe a utilização do diálogo de fontes normativas, que é um método de solução de conflitos decorrentes da aplicação simultânea, coerente e coordenada das diversas fontes legislativas, com campos de aplicação convergentes, mas não iguais. E isso tudo sobre um viés, uma ótica constitucional, para se efetivar os direitos lá presentes. No caso, em questão do pós-consumo e da questão da produção e da proteção ambiental e do consumidor também, seria para atender os princípios em que se funda a ordem econômica, artigo 170 da Constituição, que baliza o desenvolvimento econômico para que ele não se dê de forma desordenada, baliza ele à proteção ambiental em conjunto com a defesa do consumidor. Uma vez utilizando integradamente as disposições da Política Nacional de Resíduos Sólidos e a do Código de Defesa do Consumidor, e considerando que estamos dentro de uma relação de consumo, cabe avaliar os institutos da reparação de danos dentro desse instituto, que é a responsabilidade por fato do serviço e por fato do produto. E para que seja possível essa reparação, deve ser comprovada a existência de um defeito nesse produto ou serviço, que nos termos do CDC é aquele que não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. Com relação à responsabilidade pelo fato do produto, em que pese alguns doutrinadores dizerem que não há condição desse resíduo ser considerado como um risco anormal, posto que todo mundo já sabe que o potencial lesivo dele, surge uma brecha, digamos, com relação à possibilidade de indenização, não por causa de um risco anormal, mas pela falta de informação contida
no produto, de como dispor do resíduo originado dele, da potencialidade lesiva, tanto dele em si como do seu acúmulo, e principalmente a forma de manejá-lo e de dispor ele nos casos de lógica reversa para essa reutilização. Caso não seja informado devidamente o consumidor dessas informações, o produto padecerá de vício de comercialização por insuficiência de informação, o que daí vai poder originar essa reparação de dano. E com relação à responsabilidade do fato do serviço, e considerando a lógica reversa como um serviço, porque apesar dele não ser sofrer a contraprestação direta por esse serviço, o consumidor não dar a sua contraprestação direta, ele é